Você sabe por que é tão difícil controlar pensamentos negativos? Sabe aquela sensação que eles vão se multiplicando e você não tem o controle e eles dominam você, que eles são tão fortes que você não tem poder de controlá-los? Isso já aconteceu com você? Esse assunto, porque é tão difícil assim controlar esses pensamentos negativos, dá pano pra manga, ou seja, a gente pode falar muito sobre isso porque existem várias causas e motivos deles se multiplicarem dentro de você, deles terem uma força muito grande e você ter uma dificuldade enorme de controlá-los. E eu vou te ensinar alguns caminhos muito legais, né? Depois que você entender toda essa estrutura, vai ficar muito mais fácil você praticar o positivo na sua vida e, por consequência, diminuir esses pensamentos negativos. Mas para eu poder te explicar tudo isso, eu preciso te levar lá para o quadro branco, porque você já sabe. Eu gosto das coisas muito bem explicadinhas e nos seus mínimos detalhes. A primeira coisa que eu quero dizer para você sobre pensamentos negativos, se sua mente se pega muito pensando negativamente e se você se afunda neles, se eles são que nem capim e você fica bolando estratégias aí para lidar com tudo errado que possa acontecer, é que a culpa não é sua. Isso traz um alívio e tanto, não é verdade? O nosso cérebro, quando nós nascemos, ele já é moldado de fábrica, ou seja, ele é pré-circuitado para prestar mais atenção no negativo. Então nós já nascemos com essa desvantagem ou vantagem, você vai entender. Por que a gente já nasce, né, com o foco no negativo? Para algo muito simples na nossa vida, que é a sobrevivência. Então, aquilo que é negativo, ou seja, aquilo que pode agredir a nossa integridade física e emocional, o nosso sistema se protege disso, né? Só um adendo aqui, quando nós nascemos, né, a parte mais envolvida do nosso cérebro, que é o neocórtex, que é essa parte aqui, ok? Essa é a parte mais desenvolvida, neocórtex, ela está apenas 35% formada. Apenas 35%. Então, um chimpanzé já nasce com 60% do neocórtex formado. Então, as experiências que a gente vai ter ali na infância vão continuar definindo e moldando essa circuitaria cerebral, essas conexões cerebrais, tá? Então, a gente já nasce em desvantagem porque o cérebro se foca muito no negativo, que é para a sobrevivência. Desvantagem hoje na vida adulta, mas é uma vantagem lá na infância. Porque nós vamos precisar nos apegar aos nossos pais ou cuidadores e sim prestar atenção mais ao negativo para que a gente possa sobreviver. Então, essa parte aqui, que é o cérebro reptiliano, ok? Que é a parte mais primitiva do cérebro, ela está praticamente formada, né? Então, aqui é sistema de sobrevivência, principalmente, né, da parte fisiológica, da parte física. Aqui, o sistema emocional, né, então o cérebro límbico ou emocional, ele também está praticamente formado. Aí, claro que ele vai continuar se reestruturando, mas o que agride, o que pode agredir a sua integridade emocional aqui, então o seu cérebro emocional vai prestar bastante atenção a isso. Então nós sabemos, tudo aquilo que pode nos oferecer um perigo, então a gente vai ficar mais alerta para nos proteger. Então é por isso que a gente tem essa tendência, né? E o cérebro já nasce de fábrica com a tendência de se focar no negativo. A grande questão aqui, vamos imaginar aqui que é a infância, ok? Na infância, as experiências que você passa, elas vão ajudando o seu cérebro a se recircuitar de forma mais segura ou
elas vão reforçando ainda mais essas conexões negativas que você já nasceu de fábrica. Então, as experiências que a gente vai passando com os nossos pais ou cuidadores, na escolinha, na primeira infância até os 3 anos e depois até os 6, vão marcando muito a nossa personalidade, as nossas emoções, os nossos aprendizados, porque o cérebro está em desenvolvimento, o cérebro está em formação e também devido a ondas cerebrais específicas que nós temos ali na infância. Então vamos supor que meu cérebro nasceu aí com essa tendência ao negativo, na verdade todos nós nascemos com o cérebro, com a circuitaria dessa maneira, só que os meus pais são extremamente amorosos, são extremamente presentes, eles me proporcionam segurança. Então eu tenho muitas experiências de afeto, ok? De conexão saudável. Esse lado que se conecta muito ao negativo, aqui sempre vai estar conectado, né? E ligado aí no que pode agredir a sua integridade física e emocional. Só que as experiências que a gente vai passando vai aumentando ou amenizando isso pelas interpretações. Você vai entender o que eu quero dizer, tá? Então, meus pais me proporcionaram, nesse exemplo, uma experiência ok, eu vou aprendendo a me conectar com a segurança, eu vou aprendendo a me relaxar, eu vou aprendendo que eu posso ser eu, que eu posso descansar. Agora, imagina se o ambiente onde eu vou crescendo na infância, por exemplo, é um ambiente de alcoolismo, de um ambiente onde tem muita briga, abusos verbais, físicos, emocionais. O meu sistema vai ficar mais alerta ainda. Então não é incomum as pessoas me dizerem o seguinte, né? Na verdade, naquelas regressões ali, as pessoas trazem muito isso. Tem lá a menininha, o garotinho com 4 anos de idade, vendo a mãe sendo agredida pelo pai, ou aqueles abusos verbais acontecendo, a criança fica em alerta, ela não vai descansar, está completamente relaxada. É um período crítico de conexões cerebrais. Então a criança muitas vezes, o que eu tinha dito que não é incomum, ela tenta ficar alerta para proteger a mãe, por exemplo. Ou até mesmo, poxa, eu não sei quando meu pai ia entrar tranquilo, quando ele ia entrar nervoso, quando ele ia entrar sóbrio, quando ele entrar bêbado, né? Então, esse alerta, ele vai aumentando já lá no período da infância. Então, ao invés de nós, lá na infância, recircuitarmos o cérebro para algo positivo, para algo mais calmo, onde eu posso relaxar, ir aprendendo que o mundo, guarde bem essa palavra, é um lugar seguro e as conexões são seguras, eu vou aprendendo outras experiências. Eu dei um exemplo aqui de um ambiente caótico com abuso, mas pode ser que eu perdi um dos meus pais muito cedo, ok? Ou eles se separaram, então eu vou dando vários significados para isso. Pode ser que eu tenha crescido rápido demais, então minha mãe tinha que trabalhar, meu pai estava trabalhando, eu tinha 3 irmãos e eu tinha que cuidar deles. Eu aprendi a crescer rápido demais, se no caso eu fosse o irmão mais velho. Então, o que eu quero dizer é que vários ambientes que a gente vai passando na infância e depois na vida adulta vão reforçando ao invés de recircuitar o cérebro para que ele se conecte mais ao positivo. Então, eu estou dando aqui uma explicação geral, globalizada, tá? Para você se situar um pouquinho no que acontece e como as experiências que você passou afetam você. E aí também a gente poderia se aprofundar um pouquinho mais. Eu trabalho, como você já sabe, com psicologia pré e perinatal, ou seja, aquele período que você se desenvolvia no útero da sua mãe. Então, ali, muitos significados para a vida, muitas interpretações e muitas coisas já podem ter acontecido que conecta ainda mais todo o seu sistema a um alerta. Então, por exemplo, mães que tentaram abortar os filhos, as conexões daquele sistema nervoso, de todo o serzinho daquele feto que está se desenvolvendo, daquele embrião, está conectado a isso. Então, poxa, ele ali dentro, ele não tem para onde correr, ele tem que ficar alerta o suficiente, ele não pode descansar. Várias e várias experiências que as pessoas não conseguiam relaxar dentro do útero, ou se conectavam muito à dor que a mãe estava passando, aos padrões que a mãe carregava, às sensações da mãe, às vezes o cigarro que a mãe fumava, a bebida que a mãe tomava durante a gestação, ao pai ter se separado, enfim, são diversas possibilidades que já,
já vem a predisposição para se conectar ao negativo. Isso é um reforço muito grande. Tudo isso para dizer que todas as experiências que você passou têm uma influência absurda, né, em você para se conectar ao negativo. Porque o seu sistema, depois lá na infância principalmente, vai dando significado a tudo. Será que o mundo é um lugar seguro? O que são os relacionamentos? O que é o amor? O que é o dinheiro? Então você vai lá nas paredes do seu inconsciente anotando esses significados. Então na vida adulta, o que é que acontece? Gatilhos. Questões que você passa e inconscientemente despertam aquelas lembranças e aqueles significados. E aqui tem uma coisa bastante importante que você precisa saber. Quando uma experiência negativa acontece, uma positiva também, uma bioquímica específica é secretada. Muitos neurohormônios são secretados. Então, por exemplo, mediante uma situação negativa, claro que tem outros hormônios além do que eu escrevi aqui, neurotransmissores, tá? Só que esses aqui são os principais. Então, tem o cortisol, ok? Que é um hormônio, que é o hormônio do estresse que é liberado. Tem a adrenalina e tem a noradrenalina. Então, realmente, a bioquímica, ela é muito importante para o seu sistema. Ele aprende que aquilo é algo muito perigoso, então aquele aprendizado tem que ficar muito fixo dentro. Então essas conexões, elas se tornam muito profundas, muito fortes devido a essa bioquímica, que é realmente para você não esquecer daquilo, porque aquilo pode ameaçar a sua integridade física e emocional e pode machucar você, pode te matar, pode te ferir de alguma forma. Então você fica muito alerta em relação àquilo, certo? Então lá na infância a gente não tem muitos pensamentos que ficam divagando e devaneando e procurando soluções. Pelo contrário, o seu corpo tem muito mais reações, é a bioquímica, é a configuração do sistema nervoso e tudo isso vai ficando sedimentado. Assim como se você tem boas experiências, a bioquímica é bem diferente dessa, que também cria conexões muito profundas, né? O que te faz lembrar do brinquedo da sua infância, de quando aquela professora brigou com você na sala de aula ou quando aconteceu aquele trauma na sua infância? O que faz você lembrar é justamente a bioquímica, porque isso fica sedimentado dentro de você. E o problema é que cada vez que isso é desengatilhado, todo esse coquetel, essa enxurrada bioquímica, ela volta a acontecer. Então, na vida adulta, nós já estamos mais com o cérebro quase desenvolvido, né? Ele vai se desenvolvendo aí na adolescência, na vida adulta ele já se desenvolveu. Então, toda a parte, o neocórtex, a parte consciente está sedimentada, estruturada, e é o momento onde você começa a desenhar as suas metas, os seus sonhos, os seus planos, e tem todas essas experiências que você passou que deixaram crenças e aprendizados, e também tem essa parte fisiológica. Então vamos supor que você está andando na vida, algo aconteça, o pensamento negativo vem, certo? Tudo isso aqui, ele é secretado e cada vez é reforçado. Só que agora o seu cérebro, os níveis mais elevados do seu cérebro, aqui os mais sofisticados, já estão desenvolvidos. Então o que é o nível sofisticado do cérebro? É você começar a pensar sem parar, né? Então o pensamento negativo já é a consequência final de muitas outras coisas acontecendo. Então simplesmente tentar barrar um pensamento negativo com outro pensamento é muito difícil. Por quê? Porque tem toda essa bioquímica. Essa bioquímica aqui, ó, todos esses hormônios, tem outros, né? É muito forte o seu sistema todo, porque quando é secretada essa bioquímica, o seu sistema nervoso autônomo, através da amígdala do hipocampo, que é uma partezinha aqui dentro do sistema límbico, dispara um sinal e você entra em um estado de luta, fuga, ok? Ou congelamento e colapso. O que isso quer dizer? Fica mais fácil para você entender se você está conversando com uma pessoa, alguém fala algo que te ofendeu. Então você entra num modo de ou você foge e se retrai ou você vai lutar. Então se você entra numa discussão, por exemplo, é que alguém disse algo que ameaçou a sua integridade física ou emocional, a amígdala do hipocampo disparou, ela entendeu aquilo como perigoso e você começa a se defender. Então quando a gente discute com alguém, a gente está num estado de luta. Quando você se retrai, você fica triste, você vai chorar por algo que alguém te disse, você está num estado de fuga, né? E tem aquelas experiências em
quando o estresse é muito mais elevado, que você entra em estado de congelamento e de colapso, que são as seguintes respostas do sistema nervoso autônomo. E para isso, muitos neurohormônios já aconteceram aí, tem essa enxurrada bioquímica aqui, a suprarrenal, todo o seu sistema está mobilizado para você sobreviver. Então, aqui na infância principalmente, as experiências que você passou, e claro, dentro do útero também, onde foi o início, né, são a escola dos seus pensamentos, né, e a predisposição maior, tá, para você se conectar ao negativo. E a infância aqui pode amenizar um pouquinho isso, mas o cérebro já nasce para se conectar ao negativo, então tudo isso vai acontecendo. Por isso que é quase impossível, né, você com um simples pensamento barrar isso daqui. Sabe por quê? Tem aquela sensação que eles se multiplicam e eles não param? Pela bioquímica. Sabe por que tem a sensação que é muito forte o pensamento negativo e ele traz sensações? Porque você só tem sensações porque você desengatilhou emoções e é a bioquímica, é a configuração do sistema nervoso quando ele entra naqueles estados de luta e fuga. Então, sempre que o seu sistema percebe algo como perigoso, ele vai se conectar a isso. Então não é que você é negativo. O seu sistema primitivo e biológico quer preservar a sua vida. A grande questão aqui, e calma que eu tenho boas notícias também para falar, né? Porque parece que tudo isso aqui você não tem força de transformação. Vou falar que você tem. Vou te ensinar como. A grande questão aqui é o seguinte, é que muitas dessas experiências que você vai passando, vamos chamar de traumas, tá? E pode ser um trauma com T minúsculo, porque tem gente que fala, eu não tenho traumas. É impossível uma pessoa não ter experiências perturbadoras na vida dela. É que a maioria das pessoas entendem trauma como uma coisa muito grande, mas você já se sentiu chateado, decepcionado, triste. E dentro disso você vai criando percepções, significados incorretos e incompletos que são as suas crenças. Então, pessoas podem passar pela mesmíssima experiência e dar significados diferentes, certo? Então você vai se conectando a esses significados incorretos e incompletos que aconteceram aqui, que é o significado que você deu às coisas. Por exemplo, vamos supor, eu perdi minha irmã gêmea, foi uma experiência dentro do útero da minha mãe. Então isso causou um impacto muito grande, né? Eu só fui descobrir depois de adulto isso e todos os efeitos que aquilo tinha dentro de mim. Então, quando eu escuto uma história de morte, de falecimento, de perder alguém, seja um relacionamento, seja um bichinho, seja roubar o meu carro, alguma coisa nesse sentido, era desengatilhado um estado não só de pensamentos negativos, mas desespero, de emoções, muito dessa bioquímica pelas interpretações que eu dei, né, tanto na infância, pelas experiências que eu passei, quanto lá dentro do útero, a sensação, né, a experiência de ter perdido a minha irmã gêmea. Então, isso é só para trazer um exemplo que as experiências que a gente passa vai criando percepções. Se tem uma pessoa que não teve essa mesma experiência e a partida das pessoas que ela, por exemplo, aqui na infância, foi um avô que partiu e aquilo foi tranquilo, pode haver uma despedida, não vai ser um impacto tão grande quanto foi, por exemplo, para mim, tá? Então, é fundamental a gente cuidar dessas interpretações. Em outras palavras, cuidar dos nossos traumas, tá? O tempo não cura nada, o tempo alivia aquele trauma, ele vai se acomodando lá dentro, só que no momento que ele é desengatilhado, a bioquímica volta, os pensamentos voltam. Então, nós temos muitas experiências que a gente passa e no dia a dia nós somos desengatilhados o tempo todo, certo? Por exemplo, se você vê noticiário, o que dá ibope é notícia negativa. Por quê? Sabendo ou não sabendo, sei lá, quem produz isso, sabe que conecta muito com as pessoas falar de desgraça. Então você vai começar a prestar mais atenção naquilo e vai continuar reforçando que o mundo não é um lugar seguro e todas as interpretações incorretas que você deu. Então, por exemplo, você viu a sua mãe sofrendo com traições do seu pai. Você foi traído, por exemplo, a sua avó já tinha sido traída. Você tem experiências e tem significados. Então, de repente, quando você está num relacionamento que essa pessoa não te passa alguma segurança ou ela faz algo bem pequenininho, tudo aquilo é desengatilhado e sua mente começa a elaborar toda uma história dentro de você e quando você vai ver, né, aquele capim já cresceu, tá incontrolável e você não sabe como controlar esses pensamentos. Porque tem a bioquímica, o seu sistema está numa resposta de luta e fuga, tá? Então realmente é muito difícil somente mudar tudo isso através do pensamento.
Tem se falado muito sobre inteligência emocional por aí, vira e mexe eu vejo o vídeo de pessoas e vi o vídeo de um rapaz dizendo o seguinte, que dá o mesmo trabalho pensar negativo do que pensar positivo. Não dá o mesmo trabalho, não se trata de trabalho, né? O que você pensa, o que você sente. Às vezes você é desengatilhado, você sente antes de pensar que tudo isso acontece em milésimos de segundo e você não tem o controle. As pessoas querem controlar, só que às vezes a enxurrada bioquímica aqui é tão forte, as experiências que ela passou deixou marcas tão profundas que não é tão fácil. A boa notícia é que nós podemos cuidar dos nossos traumas. Existem muitos caminhos para a gente fazer isso e vai diminuindo, vai aliviando, ok? Principalmente quando a gente vai começando a dar uma nova interpretação. Não é em uma sessão que você vai fazer isso, não é em um dia que você vai fazer isso. E se você teve um histórico complexo com abusos e várias experiências difíceis, né, que podem ser várias, eu falei que abuso, mas podem ser várias, vai levar tempo, não é do dia para a noite. Mas eu vou ensinar para você muitas coisas que você pode fazer hoje, porque cuidar da sua história é extremamente fundamental. Extremamente fundamental. Também não é fazer só uma constelação que você vai resolver tudo isso, porque a questão é biológica, o seu cérebro se doutrinou, essas conexões se tornaram calos neuronais, certo? Então você praticou muito tudo isso e existe um vício bioquímico. Vamos pegar um caso facinho para você entender o que eu quero dizer. Vamos pegar a sua mãe para não falar de você? Então pensa aí no seu pai, na sua mãe ou um amigo. Tá tudo muito tranquilo. Então você tá lá na casa da sua mãe ou esteve algum dia do seu pai e de repente a sua mãe começa a reclamar de algo. É como se ela procurasse pelo em ovo. Tá tudo bem, mas ela vai falar ali, nossa, olha o Rzinho aqui tá não sei o que, e começa uma história. Esses dias eu fui buscar minha mãe no trabalho dela, o carro do meu pai havia quebrado para deixar eles na casa deles e o caminho todo minha mãe falando de uma situação e blá 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 blá, reclamando sem parar de algo que nem tinha a ver com ela. Eu falei assim, mãe, você percebeu que você veio de lá até aqui falando de algo, sobre a vida de alguém que você nem controla, e olha o seu estado, olha só como você ficou diante de tudo isso. Naquele momento ela pensou, só que no dia seguinte ela vai voltar nesse piloto automático. Você já deve ter percebido isso na sua mãe ou no seu pai. Por quê? Porque é um vício bioquímico, é um padrão. Enquanto você não se der conta dos pilotos automáticos que você entra, porque cada vez que você entra nesse vício bioquímico, você produz essa bioquímica que reforça aquelas conexões, né? Eu falei aqui da sua mãe porque eu tenho certeza que você vai encontrar uma experiência dessa nos outros. A grande questão é você perceber em você mesmo quando você entra nesses pilotos automáticos, quando você começa a secretar esses hormônios, a entrar nesse vício. A gente fala de vício, a pessoa ali usa droga, a pessoa ali usa álcool, a pessoa ali tem aquele vício. E os seus vícios de reclamação, e os seus vícios de pensamentos negativos, né? Cada vez que você entra neles, essa enxurrada bioquímica vai acontecendo e vai reforçando ainda mais. Por isso é tão difícil liberar os pensamentos negativos. E calma, vou ensinar você algumas maneiras. A primeira delas eu já estou falando, você precisa muito cuidar da sua história concomitante com diversas ações que você toma na vida hoje, diversas ações que você faz no seu dia a dia. Então também não adianta somente fazer essas ações e não cuidar do seu histórico, principalmente seu histórico complexo, com muitas experiências, porque na medida que você vai limpando aqui, isso vai se aliviando, isso aqui vai se fortalecendo. Então você junta essas duas forças, tá? E tampouco adianta só cuidar de traumas e experiências. Eu trabalhei com traumas durante muitos anos da minha vida. Então é super importante a pessoa também ter e começar a praticar ações produtivas. Não adianta nada a gente ajudar ela a não se desengatilhar aqui, mas ela criou tantos vícios e tantos hábitos de reclamar, né, de ficar focada no negativo, que ela se acostumou tanto que ela precisa daquilo para sobreviver. Então a gente tem que ensinar o cérebro a criar novos hábitos. A psicologia positiva faz muito isso, né? Mas só praticar isso, como eu disse, se esse histórico é complexo, não adianta também. São as duas coisas juntas, tá? Então eu acredito que deu para você entender um pouquinho sobre tudo isso. É um vício que a gente tem na vida adulta, as experiências precoces que a gente tem uma influência enorme. Já veio de Deus a gente nascer pré-circuitado para o negativo, porque é sobrevivência. A grande questão é que hoje você começa a ter medo de muitas coisas. O pensamento negativo só vem
quando você tem medo de algo, quando um medo mais profundo é desengatilhado, uma emoção mais profunda é desengatilhada e um padrão, uma circuitaria que você nem sabe, essa bioquímica é secretada, tá? Então, você viu que isso realmente é uma bola de neve, né? Muitas pessoas eu ouço falar, os pensamentos negativos são uma bola de neve. E olha só, você sabe, né? Hoje nós sabemos que tudo que você pensa, tudo que você sente, você atrai. Então, se você fica muito focado ao negativo, você não vai atrair coisas tão boas e positivas assim para a sua vida, né? E outras pessoas que ficam criando planos mirabolantes para lidar com o que pode dar errado, significa que muitas experiências aqui, muitos significados do que podia dar errado. Então, são esses traumas, são essas experiências que são desengatilhadas e a pessoa está reatuando a partir disso daqui. De novo, é importante cuidar dessa história e você não vai fazer isso em um dia, em 2 dias, em 3 dias. É um processo terapêutico e depende da complexidade do que aconteceu com você. Então agora chegou o momento da gente falar das ações produtivas que você pode ter na vida hoje para ajudar o seu cérebro também a se recircuitar. Cuidando disso daqui, a gente vai mudando a secreção dessa bioquímica o tempo inteiro, a gente vai mudando o ângulo que a gente olha para isso, né? E não adianta fazer isso aqui só mentalmente, não é tão simples assim, porque você pode mudar aqui na mente. Quantas vezes eu fui em cursos de PNL lá atrás, no início da minha carreira, era um exercíciozinho simples, uma formulinha, né? Como se fosse ABCDE, eu fosse um protocolo, estou me sentindo mais leve agora, até tudo voltar de novo. É realmente uma prática constante, é um processo mais profundo cuidar dessas experiências aqui do que uma simples técnica, tá? Você já me ouviu falar várias vezes que não é uma técnica, é todo um contexto e leva-se um tempo, tá? E que um tempo relativamente rápido, né? Baseado no tempo que você praticou tudo isso aí na sua vida, né? A sua vida inteira. Então, uma ação produtiva que você já ouviu falar, tenho certeza que está bombando na internet, que pode te ajudar bastante, é isso aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Gratidão. Praticar a gratidão é fundamental. Por quê? Olha só que interessante isso. Quando algo negativo acontece, você dá o foco para aquilo e sua mente fica nesse piloto automático. Dependendo das experiências que você teve, você não aprendeu, você não foi ensinado que quando algo bom acontece, você fica remoendo aquilo também. Quando algo bom acontece, geralmente é como se fosse algo normal. Você não dá tanta bola assim, você não dá tanta relevância assim, você não presta atenção em tudo que você tem. Você geralmente foca naquilo que você não tem, no que não acontece, não no que você tem. Então a gratidão nos coloca no momento presente, não naqueles gatilhos em que nós estamos lá de trás. Então, sentir gratidão pelas coisas que você tem, isso é uma prática, tá? Não é do dia para a noite que você vai entrar no sentimento de gratidão autêntica, porque quando você sente gratidão, uma bioquímica bem diferente dessa é secretada. Então é endorfina, é ocitocina, é serotonina, é um monte de neurotransmissores e hormônios do bem, tá? Que vão reforçar sinapses e conexões, porém positivas, e te mantém mais no presente. Então, manter um caderno de gratidão, praticar a gratidão pelas coisas boas que acontecem, tá? E aí você também tem que regular o seu filtro do que é coisa boa. Tem coisas que dão certo no seu dia, como escovar os dentes é uma coisa boa que deu certo, que você faz todo dia e passa desapercebido. Mas se você bate o dedinho ali na quininha da cama, você de repente fica reclamando sobre aquilo. Então, é uma coisa ruim que aconteceu e escovar os dentes todos os dias é algo bom que você faz, dá certo. Almoçar, ir no banheiro, tantas coisas. Você precisa agora ensinar a sua mente a se viciar em se conectar ao que dá certo também. Então, praticar a gratidão é exatamente isso, te colocar no presente, produzir uma nova bioquímica, tá? E te manter mais presente. Você vai começar a praticar, entrar naqueles pilotos automáticos. Lembra lá que eu falei da sua mãe, que sem perceber ela está reclamando de algo? Então, sem perceber, você vai estar sendo grato a algo. Isso aqui cuida de todos os traumas que você passou? Claro que não, mas vai criando cadeias neuronais positivas. Por isso que eu falei, tem outras coisas que eu vou te passar para o hoje e olhar para a sua história, para as experiências, principalmente para os significados, é extremamente fundamental, tá?
Então a gratidão, ela te coloca no presente e você vai aprender a ser grato, a estar conectado às coisas boas que acontecem na sua vida. Então você precisa perceber as coisas boas que acontecem na sua vida. Então, às vezes eu pergunto para as pessoas, de que você se orgulha? Ah, não me orgulho de nada. O foco dela, a percepção sobre o mundo é tão distorcida, tá tão errada, tão equivocada, que ela não consegue perceber as forças dela, as qualidades, as coisas que ela faz bem, né? Às vezes está em padrões de perfeccionismo. Tudo isso vai afastando você do seu eu verdadeiro e pode te prejudicar bastante, reforçando ainda mais esses pensamentos negativos. Então você sim, até hoje você praticava sem perceber, aumentava e aumentava e aumentava, e você põe a culpa aí que seu cérebro é negativo, né? Mas você praticou sem perceber. Então você vai ter que ensinar algo novo para o seu cérebro. Então você tem aquele cachorrinho que você ajudou, ensinou ele a subir no sofá enquanto ele era filhote, era a coisa mais linda. Só que quando ele já está mais velho, já solta mais pelo, ele já se suja mais, não é tão legal assim ele subir no sofá, e você quer que ele saia. Poxa, vai levar um tempo e você vai ter que ser bem firme para ensinar ele um outro comportamento diferente do que aquele tinha. É a mesma coisa, você vai ter que ter todo um novo aprendizado. Então, praticar a gratidão em um dia, 2 dias, uma semana, um mês não vai dar resultado nenhum, né? Pratica isso por 6 meses, pratica isso por 1 ano. É super importante criar o hábito de ser grato. Então, olhar para as coisas que dão certo, né? Chegar ao ponto de se emocionar de gratidão. Sabe a enxurrada bioquímica positiva que você secreta? Enorme, só que fazer isso uma vez não adianta. Criar-se o hábito todos os dias, tá? Tem gente que pratica o Ho'oponopono, isso é legal, inclusive vou até gravar um vídeo sobre o Ho'oponopono, que não cura os seus traumas, não cura todas as suas feridas, mas não te faz focar tanto nisso. Energeticamente te conecta a outras esferas, então desvia também o foco da sua mente, então isso pode aliviar. Que tal uma prática de Ho'oponopono e seguida de gratidão, né? Porque desvia o foco. Mantras, você pode ter um mantra, por exemplo, assim. Então, há alguns meses atrás, eu estava entrando em um padrão muito disfuncional, em pensamentos negativos, e que eu não tinha tempo para fazer as coisas que eu precisava, porque a demanda estava muito grande. Então eu comecei, quando a gente percebe, já está naquele piloto automático, só que no momento que eu percebi, opa, o que vai adiantar eu continuar falando, secretando essa bioquímica do estresse, dos pensamentos negativos, dizendo que eu não tenho tempo? O Deus não vai mudar o dia só porque eu estou pedindo. Fui eu que um dia quis tanto trabalho assim, quis prosperar, então as coisas estão aí, então eu tenho que dar conta, né? Então eu comecei a mudar, criar um mantra para mim. Cada vez que vinha um pensamento negativo, eu falava um mantra. Eu sou uma pessoa que gerencia com sabedoria o meu tempo. Se viesse o pensamento uma vez, eu diria uma vez. Se viesse 100 vezes, eu diria 100 vezes. Uma outra coisa que você pode fazer: cada pensamento negativo que você tiver, se você tiver 3 pensamentos positivos, você anula essa bioquímica. Então, se lembrar de 3 coisas. Então, algo muito útil a fazer é escrever coisas positivas que aconteceram na sua vida, simples. O dia que eu ganhei aquela bicicleta, o dia que eu me formei, o dia que meu filho nasceu. Coisas felizes, tá? Porque quando você se lembrar disso, a bioquímica secretada é diferente. Pode ser que isso não mude o seu estado instantaneamente, porque você já praticou muito isso e a presença disso aqui é muito massiva. Você vai ter que praticar, lembra? Não é em um dia, não é em um mês. Você vai ter que adquirir esse hábito, e isso tudo não cura os seus traumas, mas ajuda bastante, principalmente se você fizer as 2 coisas juntas, né? E dependendo do seu histórico aqui, vai ter que ter bastante atenção. E se você tiver 5 pensamentos positivos, você, além de anular o pensamento negativo, você entra em uma vibração positiva. Dá trabalho? Dá trabalho. Por que não dá trabalho pensar negativo? Porque você se habituou a isso, né? Você se acostumou. Isso é automático dentro de você. Então, aquela pessoa que disse que dá o mesmo trabalho, não dá o mesmo trabalho, porque agora eu vou ter que forçar o meu cérebro a aprender algo novo. E tudo que ele já sabe é zona de conforto e já está ali pré-estabelecido, ok? Então, você pode fazer isso também. Você pode praticar o Ho'oponopono em seguida de gratidão, em seguida de se lembrar de questões positivas. Manuel, toda vez que eu tiver um pensamento positivo, é você quem sabe, você já entendeu essa enxurrada. Sozinho, eles não vão parar de jeito nenhum, tá? E tem uma coisa muito especial também,
que eu ensinei um exercício num dos primeiros vídeos que eu gravei. Talvez você me veja diferente aí no vídeo porque eu vou pôr ele aqui. É um exercício muito simples. Você dar espaço aos seus pensamentos negativos sem tentar brigar com eles, utilizando os toques da técnica da EFT. Então eu vou colocar esse vídeo e você vai sendo conduzido ali. Porém, isso pode começar a abrir algumas portas para o que aconteceu lá atrás. Isso, você ter medo do que pode acontecer, das reações do seu corpo. Experimenta como é, tá? Se você achar que é muito forte isso, é melhor você parar, só ficar aqui, tá bom? E é claro, né? Você precisa se dar o seu tempo para cuidar do seu histórico, né? Então, fazer terapia, o que antes acreditava-se lá atrás, que era para louco, para fraco, enfim, é qualidade de vida. É qualidade de vida, você realmente poder não só se conhecer, mas olha quantas estruturas, quantas coisas nós podemos transformar e mudar na nossa vida. Então pode ser que você me veja um pouquinho diferente nesse vídeo, tá bom? Ele vai estar aqui em cima aqui, tem um card aí, você pode ir para esse vídeo, foi um dos primeiros que eu gravei, tá? Então também é uma opção a mais, né? É um catado de tudo isso que você vai se ajudar a sair dos pensamentos negativos. E é claro que a decisão é sua, você entendeu, né? O vício, o piloto automático, se você não mudar, a tendência dele é se reforçar cada vez mais e mais e mais. Lembra sempre da sua mãe aí naqueles padrões, tá bom? É muito mais difícil quanto mais tempo você continuar praticando isso pela enxurrada bioquímica e pelo vício. Vai dar trabalho no início. Fazer esse trabalho aqui na infância, com os seus traumas, com a sua história, é extremamente fundamental. Imagina essas duas questões juntas, isso tem um poder muito grande na sua vida, tá ok? Então era isso que eu queria passar para você sobre por que é tão difícil assim lidar com os pensamentos negativos. Se você curtiu, dê o seu like aí, dê o seu joia, tá bom? Deixa o seu comentário aqui embaixo que é muito importante pra gente, compartilha esse vídeo, tá ok? E eu vou ficando por aqui, vou me despedir de você com as minhas duas frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites para se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser? Mais uma vez, Manuel Augusto, do Núcleo Terapêutico Sinapse, você já sabe. Te vejo na próxima!